Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Escutemos o Evangelho deste dia. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Meus queridos irmãos e irmãs, Nazaré deveria ser, por excelência, o lugar onde Jesus teria uma recepção calorosa e afetiva. No entanto, foi o lugar onde ele foi mais rejeitado. Nazaré era uma pequena aldeia perdida entre as colinas da Baixa Galileia. Todos conheciam Jesus ali. Os seus habitantes o viram brincar e trabalhar entre eles. A humilde sinagoga da cidade estava cheia de parentes e vizinhos. Lá estavam os amigos e amigas de infância de Jesus. E quando Jesus aparece diante deles como enviado por Deus, eles ficaram surpresos. Sua mensagem até os agradava, mas não foi suficiente para eles, pois eles pediam que Jesus realizasse ali curas que realizou em Cafarnaum. Eles não queriam um profeta de Deus, mas um milagreiro, algum tipo de mágico ou curandeiro que trouxesse prestígio à sua pequena aldeia. Um grande profeta surgiu entre nós, assim gritavam nas aldeias da Galileia, surpreendidos pelos gestos e palavras de Jesus. No entanto, não é isso que acontece em Nazaré quando Jesus se apresentou aos seus vizinhos como um profeta dos pobres. Jesus observa primeiramente a admiração deles e depois a rejeição. Ele não ficou surpreso, pois ele mesmo disse: nenhum profeta é bem-vindo em sua pátria. E Nazaré ficou sem o seu profeta, Jesus. Jesus é aquele que age como um profeta. Ele não é um sacerdote do templo ou um mestre da lei. Sua vida está enraizada na tradição profética de Israel. Ao contrário de reis e sacerdotes, o profeta não é apontado ou ungido por ninguém. Em meio a uma sociedade injusta, onde os poderosos buscam seu bem-estar, silenciando o sofrimento dos que choram, o profeta ousa viver a realidade a partir da compaixão de Deus pelos últimos. Toda a vida do profeta se torna uma presença alternativa que critica as injustiças e chama todos à conversão e à mudança. E era isso que o povo de Nazaré não queria. Uma igreja que ignora a dimensão profética de Jesus e dos seus seguidores corre o risco de ficar sem profetas. Devemos sim rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas, mas devemos rezar por vocações que tenham carisma profético.
Uma igreja sem profetas corre o risco de se tornar surda aos apelos de Deus à conversão e à mudança. O Evangelho nos conta que no início de seu ministério, Jesus foi rejeitado pelo povo de Nazaré e no final de seu ministério, Jesus também será rejeitado pelo povo de Jerusalém. Enquanto o povo de Nazaré pretendia jogá-lo de um penhasco, o povo de Jerusalém, ou melhor, seus líderes, o crucificariam. Pode soar estranho para nós que alguém como Jesus, a quem honramos e veneramos como Senhor, tenha sido evocado por muitas pessoas com uma hostilidade até mortal. Uma das razões pelas quais Jesus gerou tanta hostilidade é talvez porque ele não fosse convencional. No evangelho que ouvimos, ele fala ao povo de Nazaré sobre um Deus que cura tanto os enfermos fora de Israel, quanto cura os enfermos dentro de Israel. O Deus que Jesus revelou não tinha favoritos. Esta notícia não foi bem recebida por aqueles que passaram a se considerar os favoritos de Deus, os escolhidos, os judeus, que se consideravam a nação santa e pura, a porção escolhida por Deus. Porém, o projeto de Jesus é universal. Jesus não veio somente para os judeus. Ele se abriu para os povos pagãos, para o povo de Tiro, de Sidônia, enfim, Jesus veio para todos. Jesus fala de um Deus que não tem favoritos. Ele revela um Deus que favorece todos os homens e mulheres. Em e por meio de Jesus, o favor de Deus veio repousar sobre todos. E isso é motivo de alegria, enquanto para o povo de Nazaré foi motivo de raiva. O povo de Nazaré ficou furioso com Jesus por causa da mensagem que ele pregou. Jesus se identificou com dois profetas que serviram não apenas dentro de Israel, mas muito além de Israel. Por exemplo, Elias, na Sidônia, e Eliseu, na Síria, regiões pagãs. O Deus de Jesus é um Deus grande, com um coração grande, um horizonte amplo, um propósito generoso para as nossas vidas. Nossa visão de Deus, às vezes, pode ser muito restrita, que o nosso coração se enlargueça, se engrandeça e se torne a verdadeira pátria onde Jesus sempre impere e reine. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.